seja bem-vindo a mais um programa Pinga Fogo. Olá, Theo, boa tarde a todos. Hoje, um pouco mais cedo, estamos aí para apresentar o Pinga Fogo da sexta-feira. Sexta-feira, hoje, 27 de novembro de 2020, e como a gente sempre inicia o nosso programa com essa pergunta, né, Sidney? Temos alguma novidade? Além do que já passamos aí no início do nosso programa, depois, durante o programa, a gente fala mais sobre a Feira Amor, a 33ª edição, mas tem mais alguma notícia, mais alguma informação, mais alguma coisa que possa deixar os nossos amigos, assim, ávidos por alguma coisa, Sidney? Ah, sim, teremos no começo de dezembro muitas coisas boas. Vamos começar falando exatamente da Feira Amor, esse evento que existe há 33 anos em Bauru, que prestigia todas as instituições filantrópicas de Bauru e região, e nós sentimos que está havendo um grande esforço da parte dos organizadores para que a Feira Amor continue com a sua tradição. Estamos já na edição número 33 e, mais uma vez, lá diretamente do CIPES. E, neste ano, eu tive a honra de ser convidado pelos organizadores. Estaremos lá para autografar o meu livro mais recente, Theo. Tá certo, Sidney. Então, e lembrando, né, Sidney, não teremos a venda de alimentos e todas as normas de segurança no que diz respeito a esse tempo de pandemia serão respeitadas e com certeza você vai estar lá. Não vai poder abraçar quem pediu um autógrafo, alguma coisa nesse sentido, Sidney? É assim com o cotovelo dá, né, Theo? Esse novo abraço, né? Isso. Mais alguma coisa, Sidney, Temos de sim, Theo, diferente? temos Mais sim. alguma... Olha, um grande Perguntaria assim, amigo meu da alguma cidade de... surpresa? Oi, desculpe, Theo, eu interrompi você. Mais alguma surpresa, se podemos assim dizer? Mais duas surpresas, Theo. Vamos lá. A primeira é que um grande amigo meu da cidade de Franca está tendo o seu livro denominado Colônia Harmonia sendo lançado pela editora SEAC. O lançamento vai acontecer do dia 6, domingo, até o dia 11 de dezembro, sexta-feira. Evidentemente, não será possível o lançamento presencial. O Felipe vai ter que autografar, aí vai ter que psicografar à distância o seu autógrafo, mas ele vai estar conosco em várias lives, em várias participações, e realmente será, assim, para nós, um motivo de muita alegria. Felipe Salomão é uma dessas criaturas maravilhosas, ele é totalmente dedicado à doutrina, um homem muito generoso, e ele é uma referência no campo da oratória. Muito antes de eu começar a fazer palestras, ele já despontava pelo Brasil inteiro como orador. Ele foi professor, monitor do Banco do Brasil muitos anos e atualmente está ligado ao grupo Pestalozzi, lá de Franca. E é com muita alegria que nós anunciamos, portanto, o lançamento do seu livro Colônia Harmonia, a partir do dia 6 de dezembro, no domingo, até o dia 11 de dezembro, na sexta-feira, através das redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade. É com muito prazer, mesmo muita alegria, que eu anuncio esse lançamento de Felipe Salomão de Franca, o seu livro Colônia Harmonia. Tá certo, mais uma obra aí para que a gente possa aprender também sobre a doutrina espírita. E qual é a outra? Você disse que tinha duas, falou só uma. Você está querendo gerar um suspense, Sidney? É isso? Isso mesmo. Mas ainda em relação ao Colônia Harmonia, já vamos receber alguns volumes que vão ser remetidos aqui para nós pela editora SEAC. E a partir da próxima semana, nós teremos aqui vários volumes para sortear, tanto no Reencontro, como também no Pinga Fogo, e vamos fazer questão de prestigiar esta obra de Felipe Salomão. Mas temos mais uma novidade, Theo. Trata-se agora de um lançamento nosso que vai sair somente no mês de maio do ano que vem. Mas nós estamos iniciando uma experiência
um fato que está acontecendo, uma maneira de lançamento de livros que está acontecendo em várias partes, em várias editoras de outros países. E eu gostaria até, não sei se é possível tecnicamente, a gente colocar alguma coisa, um trechozinho das experiências que eu e você estamos fazendo, porque nós vamos lançar não o audiolivro, mas vamos fazer o videolivro desse meu livro, que vai se denominar Gabriele. E esse livro somente vai ser lançado no ano que vem, mas eu queria uma palhinha, Théo. Será que tem jeito de você colocar aí para nós um jeitinho aí de você mostrar um pedacinho só das primeiras experiências que estamos fazendo com essa novidade, o videolivro que vamos lançar juntamente com o livro impresso, Théo? Aí é com você. Tem na tela para que os nossos amigos possam ter aí, como você disse, uma pequena amostra. O que aconteceu com o velho Antoine? Enlouqueceu? A ciência irá dizer que ele derivou para a senilidade. O espiritismo dirá que aqueles achaques originaram-se de processo obsessivo. Amélie aproximou-se cuidadosamente, pé ante pé, e olhou por uma nesga da cortina que a separava de Antoine. Se ele estivesse dormindo, não o incomodaria. O sono, pensava ela, ainda é o melhor alimento. Muito bom, Théo. Deu para ver, né? Deu, você está muito bem ali, viu, Théo? Parabéns, viu? Obrigado, Cid. Obrigado. Agora é com você para a nossa oração inicial, para iniciarmos propriamente o Pinga Fogo de hoje, Théo. Pedimos aos nossos amigos que estão nos acompanhando e, porventura, aqueles que chegarem também entrarão nessa nossa vibração, porque eles chegarão e encontrarão um bom ambiente para poder participar do nosso programa. Que busquemos as coisas boas do alto, busquemos os bons espíritos, que os erros que nós cometemos possamos colocar na nossa memória agora na mesa, para que possamos refletir durante o nosso programa, porque com certeza, em algum momento, alguma coisa será dita que possa tocar fundo no nosso coração e possa mexer naquela ferida. A gente sempre diz aqui, a gente busca a pergunta, mas a gente quer uma resposta fofinha, bonitinha, mas muitas vezes os espíritos não é que eles são duros, eles são verdadeiros, eles são reais, eles trazem a palavra que precisamos ouvir para o nosso engrandecimento. Mais uma vez pedimos aos bons espíritos que intuam o Sidney em suas respostas e as respostas venham de encontro com aquilo que procuramos. Se não hoje, mas guardemos em nosso íntimo no dia de amanhã ou mais para frente, aquela palavra que o Sidney disse ou disser hoje pode tocar fundo lá na frente e pode nos direcionar melhor no caminho da nossa evolução. Que o programa Pinga Fogo, que começa agora, possa trazer frutos de estudo, de aprendizado, de reflexão para você que nos acompanha. Seja você chegando pela primeira vez ou você que sempre está aqui todas as sextas-feiras à tarde nos acompanhando. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco. Que o nosso programa comece agora, seja abençoado pelos bons espíritos. Assim seja. Vamos lá. Vamos lá, né, Sidney? A mais um programa Pinga Fogo. Vamos colocar na tela, eu tentei já editar algumas aparecerão na tela, outras ainda não deu tempo, viu, Sidney? Mas vamos lá. A primeira pergunta é do... eu não marquei aqui, mas ela é... tá aqui embaixo. Do Silvio Bernardo, lá de Viseu. Em Portugal. Por que uma pessoa, de um momento para o outro, pode passar a sentir claustrofobia ao entrar num espaço fechado? Como, por exemplo, uma loja de comércio. Será obsessão? Qual seria o motivo? Silvio Bernardo, Viseu, Portugal. Sidney. Não acredito em influência espiritual. Esse é um fenômeno puramente anímico, Silvio. E pensar também que, geralmente, ele aflora a nossa vida como uma espécie ou de reflexo condicionado, ou mesmo reação ou relembrança de fato ocorrido numa vida anterior. Eu entendo, Silvio, que em alguns momentos em que nós nos colocamos, ainda que involuntariamente, em sintonia
com fatos relacionados com a vida anterior. E isso pode acontecer de uma hora para outra, porque você sabe, o reflexo condicionado é disparado ou por uma circunstância, ou por um local, ou por um som, ou por um cheiro, ou simplesmente por uma circunstância. Então, eu entendo, Silvio, que quando, em determinado momento, estamos do nada entrando em determinado local e, de repente, isso acontece, esse fenômeno da claustrofobia acontece, nós simplesmente estamos nos expondo a uma recordação de algum trauma na vida anterior. Por que ele é ciclotímico? Ora aparece, ora não aparece. É porque nós desenvolvemos defesas, é porque nós fomos bem assistidos pela espiritualidade. E, em alguns momentos, essa proteção, essa barreira protetora, às vezes, ela encontra alguma falha. Mas não significa necessariamente, não acredito nisso, em algum processo obsessivo. Eu acredito, sim, que provavelmente nós nos submetemos naquele momento a algum gatilho psicológico que nos conecta com alguma situação desagradável da vida anterior. Já citamos neste programa vários exemplos, como quando um indivíduo pereceu em um terremoto ou numa queda de uma mina de carvão, ou, eventualmente, como vamos falar daqui a pouco a respeito de uma pergunta do Eliseu, lá de Fortaleza, a pessoa passa por um trauma e desencarna numa circunstância trágica, como no incêndio. Tudo isso fica, às vezes, gravado em nossa memória espiritual. E quando passamos por algum local, sentimos algum cheiro, ouvimos algum som, dispara aquele gatilho, mas para depois retornarmos à normalidade. A claustrofobia pode ser cuidada pelos médicos da Terra e também por psicólogos e também, em algumas situações, através da chamada terapia de vivências passadas, quando a gente passa várias vezes pela mesma situação e adquire forças através da chamada catarse para, no momento atual, voltarmos a ter o equilíbrio e não nos submetermos aos efeitos desagradáveis desse trauma que ficou no passado, mas que às vezes é recordado por nós na vida atual, Silvio. Então quer dizer que muitas vezes vamos usar a claustrofobia como exemplo, ela pode já vir, vamos dizer assim, atormentando a pessoa desde a tenra infância, ou ela pode ter um clique, um disparo e ser iniciada em determinada idade da pessoa, na adolescência, um pouco mais adulto ou um pouco mais idoso. Isso pode acontecer, então? Pode acontecer e, às vezes, manifesta-se, por exemplo, pela inapetência. Por exemplo, uma pessoa que tem uma certa restrição alimentar, ela pode ter perecido numa outra vida por ter ingerido determinado tipo de alimento, alguma bebida. Então, forma-se junto dela aquilo que Pavlov chamava de reflexo condicionado. E Richard Simonetti, num dos seus artigos, menciona que esse reflexo condicionado pode atravessar de uma existência para outra. Então, a pessoa, uma criança, um bebê, já nasce, a pessoa já nasce com uma tendência, com uma ojeriza, com uma resistência àquele tipo de alimento, àquele tipo de bebida. Então, ela tem já um reflexo condicionado que a avisa, olha, convém você não beber esse tipo de líquido, que pode acontecer o que aconteceu na vida anterior, você morrer envenenado. Com tratamento, com uma regressão de memória, isso pode ser superado. Agora,
Às vezes isso não se manifesta mesmo no momento atual. Pode acontecer de a pessoa vir completamente descontraída e, de repente, ser pega de surpresa, porque do nada aciona-se o gatilho e o reflexo condicionado vem à tona de novo em circunstâncias muito especiais. Um exemplo, a pessoa pode nunca ter tido claustrofobia, mas quando entra num avião, ela sente-se mal. Isso quer dizer, provavelmente, não é certeza, não é matemático, mas pode significar que a pessoa tenha passado numa vida anterior por uma queda de uma altura muito grande, ou pode ter passado por um trauma dentro de algum veículo. Quando ela entra no avião, dispara o processo, mas nada que não seja possível ser contornado e seja curado. Não acredito em obsessão nesse caso. Embora, vamos fazer aí um adendozinho, embora quando nós temos alguns débitos do passado, espíritos obsessores ficam procurando quais são as nossas fraquezas. Então, se ele descobre que o nosso calcanhar de Aquiles é o medo do escuro, medo do local fechado, medo de ficar em local muito aberto, também existe isso, tanto a claustrofobia do local fechado, como o medo de ficar em local muito arejado, muito aberto, também existe. Se o espírito percebe que nós temos esse tipo de medo, ele pode vir a explorá-lo. Só um recadinho aqui para quem está nos acompanhando, né? Você vai ver na tela aí os livros que vão ser sorteados no programa de hoje. A gente meio que passou batido aqui, a gente pede perdão, mas vamos lá. Os sorteios para o programa de hoje, vamos ter O Espiritismo é Pop, de Marcelo Teixeira. Você vai também concorrer ao Coração em Palavras, da Maria de Lourdes Spadim. Também Adeilson Salles, Estações. E, por fim, Richard Simonetti, O Destino em Suas Mãos. E aquelas pessoas que conseguirem 10 ou mais inscritos para o canal do Sidney, nos passem aí os nomes para a conferência e vão levar um livro Caibar Schutel na Intimidade. E os livros nessa sequência serão sorteados no programa de hoje. Portanto, mandem aí o nome da sua cidade. O primeiro livro será O Espiritismo é Pop. Vamos para a próxima pergunta para o nosso programa. Primeiramente, deixa eu fiz aqui, né, Sidney? Agora o pessoal fica me cobrando, né? Mandar uma boa tarde para a Márcia Regina, o Marcelo Stu, inclusive, já fez uma pergunta, a Luciana Ribeiro também já fez a pergunta dela, Anali, de Lucas Bueno, Selma Carreira da Costa, quem mais aqui? A Ana Marques, o Eliseu Marques de Souza Filho, ele também já fez perguntas pelo programa, pelo Pinga Fogo lá no WhatsApp, e a gente vai responder daqui a pouquinho. Quem mais aqui? A Lide Martins, Maria Lúcia Souza, comentei com o Jorge durante a semana, viu, Sidney? A Maria Lúcia, a gente costuma chamar ela lá na 87 de Tia Lúcia. Então ela acompanha o programa da gente lá e não é que eu vi outro dia um nome aqui, eu falei, esse nome não me é estranho. Aí o jeito que ela comentou ali falando oi para mim, eu percebi, fui falar e era ela mesma. A Tia Lúcia está nos acompanhando aqui no Pinga Fogo. Acompanhou o reencontro do meio de semana e hoje está aqui no nosso Pinga Fogo participando também, Sidney. Ela mora ali na Vila Independência, perto ali da zona sul da cidade e está acompanhando nosso programa. Mandar também aqui um alô especial para a Kelly Nunes. Seja bem-vinda, Kelly. Deixa eu ver quem mais aqui. Vocês vão ver. Edilaine Padovino também aparecendo por aqui com a gente. Muito obrigado. E a Maria Aparecida. Temos aqui no YouTube a Márcia Regina, a Deia Rabelo, a Maria Irene. A Maria Irene já fez uma pergunta aqui também. A Elis Patrícia e a Selma. Muito obrigado pela presença de vocês. E a próxima pergunta, Sidney, na tela para você. De Matão, o nosso amigo André Luiz está avisando que ele está compartilhando com todos os seguidores dele mais uma vez o nosso Pinga Fogo. Mandou um abraço para você, cumprimentando aí pelo seu trabalho, Theo. Muito obrigado pelo nosso trabalho, né, Sidney? A gente é um elo, é como se fosse uma corrente, né? Cada elo um vai fortalecendo o outro e todos juntos ficam ainda mais fortes. A pergunta da vez é do Marcelo Stu, Sidney. Por que nós, pessoas do bem, continuamos a fazer o bem mesmo sabendo que passaremos no umbral?
Será por já sabermos disso em nosso inconsciente? Ô Marcelo, você está muito pessimista. Por que você já tem tanta certeza que vai passar pelo umbral? Se bem, ô Marcelo, que o umbral é mal interpretado por nós, né? Não significa necessariamente uma zona infernal. É uma passagem, um momento de transição, de reflexão, da gente colocar as ideias em ordem. Nós temos várias notícias. No livro Nosso Lar, por exemplo, eu me lembro que a dona Laura dá notícias de que iria desencarnar uma sobrinha dela, iria aparecer lá na espiritualidade, e ela passaria apenas uns 10 ou 15 dias pelo umbral. Não significa necessariamente que ela vai ficar perturbada ali, ela simplesmente está colocando as ideias em ordem, está relembrando, está tomando posse das suas, vamos dizer assim, dos seus sentidos, lembrando-se do que aconteceu, para depois seguir viagem na sua jornada evolutiva. Então, nós continuamos a fazer o bem, Marcelo, porque esse é uma viagem sem volta. A partir do momento que nos compenetramos que o mal nos faz mal, cria, sim, concordo com você, Marcelo, uma espécie de reflexo condicionado. Nós falamos isso já num programa anterior, em que o indivíduo, quando passou por uma situação de trauma, excesso de bebida, excesso de comida, ou mesmo passou por uma situação assim gástrica muito séria, ele passa nesta vida, abre aspas, a se relembrar desses gatilhos. Porque eu falei do gatilho da claustrofobia, que pode ser disparado pelo reflexo condicionado, mas pode acontecer também de a gente, quando se aproximar de algo que nos fez muito mal, como, por exemplo, o álcool, a droga, a gente não quer nem sentir o cheiro, porque sabe o quanto nos doeu o lombo, metaforicamente falando, quando chegamos à espiritualidade viciados no álcool, na droga, na nicotina, ou na comida exagerada, ou se por acaso enveredamos para uma comida muito tóxica, quando passamos perto dessa comida aí, o cheiro nos faz relembrar da situação anterior. Então, o reflexo condicionado é útil, viu, Marcelo? Às vezes, o exagero dele pode nos trazer a falta de tranquilidade, mas para isso tem jeito. Podemos contornar, tanto com a ciência humana, como com o auxílio das recordações de vidas anteriores, quando a espiritualidade assim o permite. Mas o reflexo condicionado, normalmente, Marcelo, funciona a nosso favor. Sabe, aquela história, cachorro mordido por cobra, tem medo de linguiça? Assim também. Se alguma coisa nos mordeu na vida anterior, já ouviu falar que muita gente tem medo de alguns animais? Tem medo de gato, tem medo de determinado... Eu conheço uma criança que tem medo de Papai Noel. O que é isso? Provavelmente ela correlaciona a figura do Papai Noel com alguma visão que ela teve no momento de desequilíbrio na espiritualidade. Então, vem a via de recordação, por indução magnética, nós acabamos por nos relembrar daquele momento desagradável. E o que dispara? A figura do Papai Noel, a figura do gnomo, ou coisa parecida, Marcelo. É o reflexo funcionando, geralmente, para nos prevenir de males, de traumas, para nos alertar em relação por causa de traumas de vidas anteriores. Esse QR Code que você vê na tela, às vezes a gente vai colocar ele aí, você aproxima o seu celular, você vai ser direcionado a uma página. Essa página é a página do atendimento fraterno à distância, ou online, como prefiram.
mas você vai ser agendado num horário, se você precisa de um atendimento fraterno, vai conversar com uma pessoa, vai seguir ali as orientações e você vai ter um acompanhamento à distância nesse atendimento da equipe do Centro Espírita Amor e Caridade. Ali você vai falar diretamente com a Patrícia e ela vai direcionar você. Então, sempre que possível, a gente vai estar colocando esse código aí na tela e também o telefone para você poder fazer entrar em contato, né, pelo 991627234. O nosso código é o 14. Você manda uma mensagem de WhatsApp, vai conversando ali e você agenda o seu horário para o atendimento fraterno à distância do Centro Espírita Amor e Caridade, que mesmo em tempos de pandemia, mesmo com o distanciamento, não desampara aqueles espíritos que precisam de ajuda, aquelas pessoas que estão procurando uma vivência melhor no que diz respeito à parte espiritual. Sidney, a próxima pergunta é do Eliseu. O Eliseu que sempre traz perguntas pertinentes, né? Perguntas interessantes para o nosso programa. Ele pergunta aqui, ó, trazendo uma grande pergunta de um orador e palestrante espírita, Richard Simonetti: quem tem medo da morte pode afirmar que a morte é o descobrimento da vida? Ainda é o maior de todos os medos, Sidney? Desconhecimento da vida, né, que ele quer dizer. Eliseu, eu acredito que atualmente o maior dos medos não seja o da morte, não. Pessoas que começam a estudar a doutrina espírita, tomar contato com comunicações advindas de Chico Xavier, pessoas que se inteiram da existência da vida espiritual pelas obras de André Luiz, e com elas, inclusive, têm melhor capacidade de interpretar a teoria espírita de Allan Kardec. Com o passar do tempo, meu caro amigo Eliseu, com o passar do tempo, esse medo vai se desvanecendo, a ponto de nós podermos encarar frente a frente a morte sem aquele pavor que é característico das pessoas que não têm nenhuma esperança para depois dessa vida. O Espiritismo quebra o medo da morte, nos dá forças para enfrentar. Eu diria mais, Eliseu, que mais do que o medo de morrer, é o medo de nós nos encontrarmos com aqueles defeitos que nós não superamos na atual vida. Então, vimos para esta encarnação e traçamos determinados objetivos, planejamos determinadas situações, e a nossa consciência nos diz que eles não foram totalmente vencidos ainda. Essas tendências inferiores ainda não foram superadas. Para um é a desonestidade, para outro é a volúpia, é o sexo, para outro é a necessidade de ganhar mais dinheiro, para outro é o apego às coisas materiais. Tudo isso, Eliseu, representa um objetivo que nós traçamos a serem alcançados na presente existência. E eu diria então, Eliseu, que mais do que o medo da morte, é o medo de nós nos reencontrarmos conosco mesmos. Quando desencarnamos, metaforicamente, estamos diante de um espelho. E ali passa em revista, através de slides, de um filme, sons, toda a nossa vida. E aí a gente começa a falar, meu Deus, eu fiz aquilo e não deveria ter feito, eu deveria ter consertado, eu deveria ter reparado este meu mal. Então, Eliseu, eu entendo que mais do que o medo da morte, é o medo de nos defrontarmos com os defeitos que nós não conseguimos superar nesta vida. Sidney, eu faria agora a pergunta, cadê a minha imagem? Eu faria agora a pergunta da Luciana Ribeiro, mas chegou uma pergunta interessante aqui, então eu vou colocá-la junto aqui para que você possa responder. Deixa eu colocar aqui no nosso bloco de notas para que você possa também fazer a leitura junto e facilitar aí o seu também entendimento. A pergunta é do Antônio Carlos. O Antônio Carlos é de Pederneiras, Sidney. Ele pergunta assim, ó: fazer
Aplicar passe em uma pessoa que está com Alzheimer e tem mais de 90 anos, nenhuma consciência, o passe teria algum resultado? Claro, sempre tem. O passe, ele representa uma transfusão de energia. O Alzheimer é um esquecimento temporário provocado por alguns problemas cerebrais. Algumas pessoas têm tudo para ter o Alzheimer, mas ele tem defesas próprias, ele consegue superar e não tem o Alzheimer. Mas há algumas que realmente se esquecem das coisas mais imediatas, recordam-se só das coisas passadas. Mas, desencarnando, ele volta à normalidade. Alguns demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas voltam à normalidade. Isso significa, Antônio Carlos, que sim, você deve aplicar o passe, sim, porque a pessoa vai dormir um pouco melhor, vai ficar menos agitada. Às vezes, ele pode até, em alguns momentos, ter algumas recordações. O meu pai, no finalzinho da vida dele, ele começou a apresentar sinais de Alzheimer, mas eram assim, ciclotímicos. Às vezes apareciam, às vezes não. Às vezes ele conversava normalmente, dali a pouco ele ficava só no passado e, infelizmente, em alguns momentos ele deixou de me reconhecer, mas depois ele tornava a me conhecer. Então, o passe é uma ajuda, sim, magnética, uma transmissão tanto para o perispírito do indivíduo como para o seu físico. E sempre é útil, sempre importante, principalmente porque se você está coberto de boas intenções, você estará conversando com o perispírito desse portador do Alzheimer e algumas situações podem ser amenizadas para o portador dessa doença, Antônio Carlos. Ô Sidney, então nessa sua resposta me veio aqui, não uma dúvida, mas fica claro, né, que todas as vezes que nós fazemos alguma coisa pensando no bem do próximo e no nosso bem no que diz respeito espiritualmente falando, nada é perdido, né, Sidney? Então, essa pergunta aí sobre, ele não tem consciência, então o passe não vai funcionar. Eu não sei como que ele tá, então vou fazer uma oração para ele, a oração não vai funcionar, como você sempre diz. Se a oração nunca é perdida, o passe nessa situação também não. Então, a partir do momento que a gente pensa no bem do próximo, de alguma maneira, benéfico vai ser, que não seja para ele imediatamente, mas vai ter um alvo que vai ser acertado, né, Sidney? E não podemos nos esquecer de uma coisa muito importante na hora do passe, Theo. Nós fornecemos o nosso fluido animal. É o que podemos oferecer, alguma coisa do nosso organismo. Oferecemos a nossa boa vontade. Oferecemos o nosso carinho, nosso amor. Mas que seja pouco, pequeno. Isso é potencializado pela espiritualidade, que junta o nosso fluido animal, a nossa contribuição como encarnado, com a contribuição que vem do fluido cósmico universal, que é manipulado pelo meu protetor espiritual, pelo protetor espiritual da pessoa que está recebendo o benefício, do paciente, e isso tudo orquestrado pelos espíritos superiores que estão ali. Qual é o limite disso, Theo? É o indivíduo, é o mérito do indivíduo. Se ele, durante a vida inteira, produziu frutos benéficos, nesta hora ele vai ser beneficiado também por esta ajuda da espiritualidade. Não podemos esquecer, Natel, que a nossa vida é uma constante semeadura. E nessas horas em que nós damos um pouco de nós para o semelhante, nós estamos arregimentando créditos para o futuro. Eu não digo que nós estejamos fazendo com esse objetivo. E há uma pergunta em O Livro dos Espíritos específica. Eu sei que aquilo que eu estou fazendo vai redundar no meu benefício, mas não é por isso que eu estou fazendo. No começo eu faço realmente por interesse, para ficar um pouco melhor.
depois eu faço porque eu tenho obrigação, e lá na frente eu começo a fazer simplesmente porque eu quero ver o semelhante, o meu próximo melhor. Ora, Theo, quando chegamos neste ponto, nós estamos, querendo ou não, com interesse ou não, estamos arregimentando créditos para o momento certo em que nós não tivermos mais o vigor físico da juventude, quando não pudermos ter mais a facilidade de expressão como nós temos hoje, nós teremos supridas estas deficiências por aqueles créditos lá do passado. E aí, dependendo do mérito ou não que possamos portar conosco, Theo, nesta hora, o passe magnético vai sim ajudar o indivíduo a superar o Alzheimer, alguns achaques da própria velhice, enfim. Nessas horas, a gente começa a colher os frutos daquilo que nós semeamos durante toda a vida, Theo. Sidney, a próxima pergunta, era a de cima, é essa daqui que eu vou fazer agora. A Luciana Ribeiro, é uma pergunta recorrente, né? Eu acredito que teve um programa ou dois atrás que você respondeu sobre essa situação. Luciana Ribeiro, boa tarde. Boa tarde, Luciana, obrigado pela sua presença e pela sua pergunta. Gostaria de saber se no momento do desencarne somos recebidos também pelo nosso mentor? Nosso mentor nunca se afasta de nós, viu, Luciana? Nós é que nos afastamos dele. E além do mentor propriamente dito, que geralmente é de nível superior a nós e até aos parentes que vêm nos receber, ele que orquestra toda esta nossa atividade quando nós perdemos um pouco a consciência, perdemos a movimentação natural de um espírito. E é natural que ele nos receba, nos estenda a mão, mas é natural também que sejamos recebidos pelos nossos queridos parentes da espiritualidade. Eu estou torcendo muito para, no momento do desencarne, se Deus me permitir, ver a minha mãe, o meu pai, o meu avô Felipe, o meu avô Joaquim, a minha avó Duzolina, a minha avó Alessandra, que eu não conhecia, ela desencarnou antes de eu nascer, e muitos amigos meus, né, que partiram já para a espiritualidade, companheiros de mocidade espírita, companheiros de profissão. Eu espero que eu possa ter méritos para reencontrá-los assim que chegar até lá. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, minha cara Luciana, nosso mentor nos acompanhou antes do desencarne, durante o processo de desencarne. Nossa infância, até os 8 primeiros anos de vida, ele ficava grudado na gente, protegendo. Depois, sim, ele se afastou um bocadinho, porque a criança já toma assim, um pouco mais de desenvoltura. Mas nós ficamos sob liberdade vigiada do mentor. E ele está toda hora nos aconselhando, nos conversando, chamando a nossa atenção para alguns defeitos que nós temos e ainda não superamos. Lembra daquela pergunta lá do Eliseu, se temos medo da morte ou não? O nosso mentor espiritual fica nos alertando. Olha, sabe aquele probleminha que você tem aí, essa sensualidade excessiva? Você não está na hora de você vencer isso? Então, essa sugestão dele é captada por nós e ele nos ajuda no momento em que temos um pouco mais de idade, um pouco mais de reflexão, um pouco mais de ponderação, a procurar chegar na espiritualidade, pelo menos tendo-nos iniciados. Estamos já tendo começado o processo de vitória sobre esses problemas. Então, o mentor espiritual, ele tem uma missão de nos acompanhar. E nós podemos dificultar ou facilitar essa missão dele, mas ele fica feliz quando vencemos as nossas más tendências, fica triste quando não damos ouvido aos seus conselhos, mas está sempre conosco e vai, com certeza, nos receber quando chegarmos à espiritualidade, minha cara Luciana.
Bom, daqui a pouco na sequência, vamos fazer a pergunta da nossa amiga Deia Rabelo, mas agora é o primeiro sorteio do nosso programa. Vamos anunciar o nome da primeira pessoa que vai levar hoje o livro O Espiritismo é Pop, de Marcelo Teixeira. E a primeira ganhadora, como sempre, mais uma vez, uma mulher, Sidney, anote aí o nome dela. O nome dela é, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus do céu, cadê? Eu coloquei o negócio aqui, mas ficou grande. Não vai dar para mostrar agora, mas tudo bem. Meire Leôncio Caldas, Sidney. Meire Leôncio Caldas, ela é de Andradas, Minas Gerais. Meire Leôncio Caldas, Andradas, Minas Gerais. Você leva para casa hoje o livro O Espiritismo é Pop. Basta você entrar em contato com o Sidney pelo e-mail 1948@uol.com.br ou pelo número de WhatsApp 14 99810 1948. Só mais um recadinho para vocês que estão nos acompanhando. Hoje temos também o sorteio especial. Sorteio não, né? Você ganha um livro em você conseguindo 10 ou mais inscritos para o canal do Sidney, o livro Caibar Schutel na Intimidade. Se você se dispor aí, você fala, ó, eu vou conseguir e vou ganhar esse livro. Então você fala com a gente já fica aí na expectativa, beleza? Estamos precisando aí conseguir uns 1.000 inscritos para o canal do Sidney, para a gente dar prosseguimento ao nosso projeto de divulgação da doutrina espírita. Pois não, Sidney? Se por acaso a pessoa estiver nos ouvindo agora e passar os dados dela para você aí, você joga para o meu WhatsApp ou joga para o meu e-mail, que eu vou aceitar da mesma maneira. Porque eu noto que algumas pessoas têm dificuldade de passar e-mail ou mesmo WhatsApp. Se bem que a semana passada apenas um livro não foi procurado. Os demais todos nós mandamos, nós entregamos com muito prazer. Então, Meire, se você estiver nos ouvindo, manda um recadinho aí nesse canal de comunicação aí com o Theo. Se for possível, de uma maneira mais discreta, para não expor os seus dados postais publicamente, mas nós queremos facilitar a vida aí dos ganhadores, Theo. Tá certo, Sidney. Vamos à próxima pergunta aqui no nosso programa. São 15 horas mais 13 minutos. Deia Rabelo. Em que sentido fomos criados simples e ignorantes? Ela é de Florianópolis, Santa Catarina, Sidney. Temos que entender, Deia, que nosso processo de conscientização demorou, assim, milhares de anos. Nós não sabemos como isso aconteceu exatamente, mas imagine você que nós já fomos uma ameba que desenvolveu-se fisicamente e depois, paralelamente, adquirimos um princípio espiritual que também estava em desenvolvimento, até o momento em que passamos a adquirir consciência. Tudo isso, Deia, a gente fala para você de ouvir falar. Nós não temos possibilidade ainda de recordar, de ter plena consciência disso. Aliás, não temos consciência nem das nossas encarnações anteriores, quanto mais da nossa origem. Mas, de uma forma geral, Deia, o que nós podemos dizer é que quando começamos a adquirir consciência, imagine você um homem primata que mistura assim a situação de um animal com a de homem e de repente ele começa a tomar consciência, começa a desenvolver algum sentimento. Então, antes disso, o que existe? É um animal, tem a simplicidade do animal, a agressividade de um animal. Tanto a simplicidade quanto a ignorância de um ser animal que ainda não tem consciência, o pensamento dele não é contínuo, ele trabalha apenas na base dos instintos. Então, imagine, né, Deia? Alguém que só tem instinto é a simplicidade. Imagine um cachorrinho. Ele tem instinto, começou a desenvolver algum sentimento. Você nota que alguns animais são muito fiéis, muito carinhosos. Então, ele está começando a desenvolver-se
desenvolver a sua asa, vamos dizer, do sentimento. E a asa intelectual dele também caminhando a passos curtos. Agora, com o passar dos anos, dependendo do interesse do indivíduo em aprender mais, dependendo também da facilidade que ele tem para permitir algum sentimento, nós começamos a erguer o nosso corpo, deixamos de andar em quatro patas para poder andar como bípedes mesmo, criaturas que podem se erguer, que têm a coluna vertebral ereta, reta, e aí, a partir daí, nós passamos a conhecer mais, a aprender mais e a melhorar o nosso sentimento. Deia, você sabe qual que é o sinal mais evidente do progresso do elemento humano? O primeiro sinal de progresso que você pode detectar no homem antigo, no primata, não é um anzol, não é uma arma, não é alguma, vamos dizer aí, alguma pintura rupestre, não é nada disso. É quando encontraram um homem que havia quebrado a perna. E essa perna havia sido, ela tinha se recuperado. E este homem, mesmo sem os recursos que nós temos atualmente, ele voltou a andar. Mas por quê? Porque nessa época, Deia, um animal que quebrasse uma perna, ele não poderia mais se aproximar da água para beber, ele não podia mais caçar e era uma presa fácil dos seus predadores. Com o homem primata, da mesma forma. Quando encontraram um homem com o osso chumbado, grudado, recuperado, um homem que quebrou a perna, mas voltou a andar, significa que alguém cuidou dele. Significa que enquanto ele recuperava-se daquela quebradura, essa pessoa o protegeu das feras, foi atrás de água para ele beber, foi atrás da caça para ele se alimentar. Foi o primeiro sinal de espiritualização do homem. O primeiro sinal que foi dado pela humanidade de que o indivíduo tinha algum sentimento se aflorando. Alguém teve compaixão do outro, cuidou dele, cuidou da sua perna, protegeu-o enquanto ele estava se convalescendo, deu-lhe de beber, deu-lhe de comer. Este, Deia, é o primeiro sinal de desenvolvimento do ser humano. Foi a partir daí que ele deixou de ser um animal, ter a simplicidade e a ignorância do animal, porque ele começou a progredir, a pensar, a raciocinar, e paralelamente aos conhecimentos que ele foi tendo, como do fogo, aprendendo a fazer armas, a pescar, a caçar, a fazer o fogo, a cultivar lavouras, conhecimento intelectual que permitiu que ele sobrevivesse, paralelamente começaram a aparecer sinais também de sentimento, de espiritualização, de compaixão. Foi a partir daí que nós começamos a crescer para chegarmos ao que chegamos hoje. Chegamos ao pico da pirâmide? Negativo, Deia. Nós estamos ainda no mundo de expiações de provas e comparando-se com outros planetas muito mais elevados que nós, outros mundos, nós estamos ainda no começo da nossa jornada evolutiva. Mas, até onde podemos saber, nós éramos um pouco mais do que animais para chegarmos à situação que estamos hoje. Sidney, a nossa próxima pergunta vem da Deixa eu ver aqui. Da Edilaine Padovino.
A Edilene Padovino diz assim: tenho muito medo de muitas coisas. De onde pode vir isso e como melhorar? Sou Edilene, bauruense, mas moro em Diadema. Edilene, o medo é muito comum nas pessoas. E o medo também é utilizado, às vezes, porque nós pedimos ou porque dele necessitamos. Uma pessoa extremamente agressiva, que renasce com medo, ela vai pensar duas vezes antes de voltar a ser agressiva. Medo do quê? De determinadas coisas? Voltamos àquela questão do reflexo condicionado, Edilene. Quando alguma coisa nos fez mal no passado, já ouviu falar da expressão, Edilene? Gato escaldado tem medo de água fria? Pois bem, se alguma coisa nos fez muito mal no passado, nós renascemos com medo daquela coisa. O exemplo da claustrofobia é bem claro. Por que uma pessoa tem medo de entrar no elevador? Porque não sabe de onde vem esse medo, que as paredes do elevador vão se comprimir e ele vai morrer ali sufocado. Não tem o menor sentido. Não se tem notícias de um elevador que as paredes dele começaram a prensar alguém que esteja ali dentro. Já ocorreram defeitos, acidentes com elevadores? Sim, mas hoje em dia é tão raro isso. As providências, os cuidados são tão grandes que, racionalmente, a pessoa jamais deveria ter medo de entrar no elevador, mas tem medo. Então, existem muitos medos que funcionam para nós. Ora, como preventivos, ora, como fatores inibitórios, repito, fatores inibitórios, isto é, inibem certas tendências que tínhamos em vidas anteriores e que nos levaram a perder a vida, perder a encarnação. Então, renascemos já com medo. Não sabemos do quê, para que a gente não comece a colocar as manguinhas de fora. Você já ouviu falar, Edilene, que os crimes mais bárbaros ocorrem exatamente por pessoas tímidas, inseguras? Por quê? Por causa do medo, a insegurança dela. Por isso, às vezes, recomenda o bom senso, quando estamos diante de uma situação de perigo, né? Em que sejamos vítimas de uma ameaça, de um assalto, é tão medo. Às vezes, nós temos o medo, nos sentimos ofendidos, inseguros, e numa situação de pavor, nós que somos vítimas, geralmente aqueles que estão nos ameaçando estão passando também pelo mesmo medo. Daí a necessidade de a gente manter a calma pela gente e pelo outro também. Então, o medo serve tanto de fator, vamos dizer assim, preventivo, como inibitório daqueles que no passado abusaram da força, da energia, do poder, do dinheiro, enfim, da potência física. Geralmente são reações, são preventivos para que não tornemos a cometer os erros do passado. Quero mandar um abraço aqui, né? Mais uma rodinha de abraços para os amigos que nos acompanham. A Tereza Amorim no YouTube, boa tarde, irmãos, ela é de São Paulo, lá no Morumbi. A Tiese Lopes Pinto, a Mônica de Pontes, a Dea Rabelo também, que já fez pergunta no nosso programa de hoje. Quem mais aqui, ó? A Norma Cecília, a Meire Leôncio Caldas vibrando aqui por ter ganho o livro, a Rosiane Cordeiro, a Aurora Guimarães, quem mais aqui? O Marcelo Stu, Lorena Melo, oi, vô, cheguei. E ela já deixou uma pergunta aqui para daqui a pouco, hein, Sidney? A Elisete da Silva, boa noite, amigo SEAC, abraços da cidade de Prata, Itália, bom pinga-fogo a todos, desculpem
Aqui são 19 horas, lá já é noite já. Luciana Ribeiro, quem mais aqui? Deixa eu ver, a Ana Marques, o pessoal. A Michele Mubarak chegando também. Eu não vi aqui a Mônica Tito, hein, mas ela deve estar com a gente aqui. E a Solange e Vasco acompanhando o nosso programa também. Mas a pergunta que vem agora é do Eliseu, Sidney, mais uma do Eliseu aqui. Sidney, como devemos agir ao abrirmos um centro espírita pela primeira vez? Que cuidados devemos ter e devemos estar preparados para atender encarnados e desencarnados? E qual segurança, né? Devemos estar atentos para todos esses detalhes. Verdade, hein, Sidney? Eu nunca tinha me atentado para uma dúvida como essa. Quais seriam os primeiros passos no intuito de abrir um centro espírita? Bom, em primeiro lugar, nós temos que nos investir de muita paciência, de muita energia, termos um grupo material que vai nos auxiliar, que vai dar sequência ao trabalho que pretendemos realizar. Geralmente, as pessoas que têm esse objetivo, elas são inspiradas por mentores da espiritualidade, e quem for se propor a desenvolver esse mistério tem realmente que estar preparado para todas as dificuldades, tanto de manutenção da casa, como das críticas que advêm. Por exemplo, é muito comum hoje você abrir um centro espírita e ter à sua volta várias igrejas evangélicas. Hoje nós convivemos muito bem com irmãos evangélicos, mas no passado já tivemos alguns problemas, alguns atritos. Temos que estar preparados para não reagir a nenhum tipo de provocação. Agora, tem que botar uma coisa na cabeça também. Se a gente não está fazendo isso por alta recreação, simplesmente porque queremos que o nome do nosso mentor apareça ali, estamos dispostos mesmo a levar esse trabalho adiante, a espiritualidade provê e sempre nos dá forças, energias para levar adiante esse trabalho, Theo. Então, em primeiro lugar, conseguir um bom grupo que possa fazer a manutenção dessa casa, ter muita sintonia com a espiritualidade, e o resto das coisas acontecem naturalmente. Tá certo, Sidney. Nossa próxima pergunta vem do Silvio Bernardo, ele lá de Portugal, sempre acompanhando a nossa programação aqui do Pinga Fogo, também de vez em quando aparece lá pelo Reencontro, que a gente apresenta às quartas-feiras, às 9 da manhã. Sendo o perispírito a forma da forma do corpo material, este também tem DNA? Ou, tal como os denominados pelo Theo alvejantes pretos, o perispírito também herda do corpo o DNA? O DNA, segundo a ciência, é herdado dos pais biológicos. Silvio Bernardo, Viseu, Portugal. O DNA está nessa conversa aí também ou ele está meio de lado, Sidney? Olha, o Silvio me pegou assim de jeito, porque eu não conheço ainda o DNA do perispírito. A famosa sinuca de bico? Eu não sei qual que é a composição, e nós não temos ainda, exceto alguns cientistas, né, como o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que ele lançou uma obra por volta de 1965, uma obra chamada Teoria Corpuscular do Espírito. Se você tiver interesse, Silvio, ele trata dessa teoria e é um assunto assim bastante vasto, e eu confesso não ter competência para estudar esse assunto. Quem entende muito disso aí, viu, Theo? E qualquer dia você podia fazer uma pergunta para ele, é o Carlos Eduardo Luz, que foi o fiel escudeiro do professor Hernani. Mas eu me confesso ignorante nessa área, sabe, Silvio? E eu posso lhe dizer que, segundo os espíritos nos informam, o perispírito tem uma composição
quintessenciada, isto é a chamada da quinta essência da matéria. Olha aí, o Theo está nos trazendo a obra aí que trata desse assunto. Então, o que nós sabemos que o nosso corpo físico nada mais é do que um reflexo, aquilo que o perispírito produz, mas, segundo André Luiz, a composição do perispírito, ela realmente obedece a critérios físicos e químicos, mas que eu não tenho conhecimento, eu nunca estudei profundamente esse assunto. Mas, sem dúvida, Silvio, se eu pudesse dar apenas a minha opinião, não da forma como a entendemos, não como nós entendemos o DNA físico, mas com certeza deve existir um DNA dessa matéria, da quinta essência, que é o nosso corpo astral. Não tenho mais detalhes, confesso a minha ignorância, Silvio, mas se você quiser ler essa obra do professor Hernani, é um bom começo para a gente explorar esse assunto. Sidney, nossa próxima pergunta vem da Maria Irene. A Maria Irene também nos acompanhando. Ela diz assim, ó: Sidney, às vezes sonho que desencarnei e vejo o meu corpo. Esse sonho pode ser que sonhamos com um desencarne de vidas passadas? Acho que ela quer dizer, tipo assim, rememorando um desencarne. Seria isso, Sidney? O Theo, não tira isso do quadro, não, por gentileza, porque o Sérgio Totti, ele diz que tem o PDF desse livro, Teoria Corpuscular do Espírito. Caso o Silvio tenha interesse, ele deve ter o contato do Sérgio Totti. O Sérgio Totti tem o contato dele, eles podem conversar, ou eu posso servir até de intermediário, caso o Silvio queira estudar esse assunto. Vamos agora à pergunta da Maria Irene. Às vezes sonho que desencarnei e vejo o meu corpo. Esse sonho pode ser que sonhamos com desencarne de vidas passadas? Pode ser uma coisa ou outra, Maria Irene. Nós podemos simplesmente estar passando pelo processo de desdobramento, o que acontece normalmente em todas as noites, e a diferença é que algumas pessoas têm consciência disso, outras não têm, e pelo jeito você, em alguns momentos, tem essa consciência, e para você, ao retornar para o corpo, vem a imagem mais próxima possível deste retomar de corpo. A saída e a entrada no seu corpo funciona para você, na sua lembrança espiritual, como se fosse uma morte. Mas, na verdade, todas as noites nós morremos e renascemos. Isto é, não se corta aquele cordão umbilical perispiritual, nós continuamos ligados ao nosso corpo físico, mas navegamos, voamos pela espiritualidade. Então, o momento que nós nos deslocamos, saímos do nosso corpo, para alguns é de maneira consciente, para outros não. Pelo jeito, você tem a consciência desse desdobramento, e muitos de nós não temos. Mas também pode ser sim o que você está dizendo, pode simplesmente ser uma relembrança de um desencarne de uma vida anterior. Bom, vamos a mais um sorteio aqui, e a pessoa que ganhou, mais uma vez, uma mulher, e uma pessoa que inclusive já fez uma pergunta aqui no nosso programa. Já sorteamos aí O Espiritismo é Pop, do Marcelo Teixeira, e o segundo livro é O Coração em Palavras. Esse livro vai para a Edilaine Padovino. Ela é bauruense, como ela disse na pergunta, mas ela mora em Diadema. Então, Sidney, Edilaine Padovino, Diadema, São Paulo, é a ganhadora do livro O Coração em Palavras, da Maria de Lourdes Spadim, aqui no nosso programa de hoje, o segundo livro. Lembrando que ainda temos o livro do Caibar Schutel na Intimidade, para você
que conseguir 10 ou mais inscritos para o canal Sidney Fernandes, escritor espírita. Estamos com 660 e alguma coisa inscritos, precisamos aí de pouco mais de 300 e poucos amigos, então basta você assistir os nossos vídeos, compartilhar os vídeos, e assim os amigos chegarão e a gente vai divulgando cada vez mais a nossa querida e bela doutrina espírita. Sidney, vamos para a próxima pergunta? Algum recadinho, não? A Edilane e a Meire Leôncio, as duas, mantemos, além do meu e-mail e do WhatsApp 14 998101948, está aberto hoje o canal do TEL. Assim como vocês manifestaram-se pela participação no programa, conversem com o TEL, no particular ou no público, dependendo dos cuidados de cada um, e podem passar os dados de vocês para o TEL, que ele me repassa e eu providencio a postagem dos livros de vocês na segunda-feira. Estou falando isso porque algumas pessoas, eu noto que demoram para mandar o e-mail. É que às vezes tem que usar o e-mail do filho, do marido, e hoje a comunicação por e-mail não é muito mais comum. É mais usado o WhatsApp, o Facebook, o próprio YouTube, ou então nessa comunicação que o pessoal tem, essa linha direta que o pessoal tem com você aí, Theo. Então, estamos abrindo aí para facilitar, porque nosso objetivo é realmente estimular a leitura do livro espírita, sem nos esquecermos de que a partir da próxima semana já teremos aqui no programa para sortear o lançamento de Felipe Salomão, grande amigo, querido irmão de Franca, que vai ter a sua obra lançada a partir do dia 6 de dezembro até o dia 11. Vamos ter a Colônia Harmonia. É um livro muito gostoso, vocês vão gostar muito, delicioso, e Felipe Salomão teve assim uma intuição muito boa, e na próxima semana já teremos esses livros à disposição para sorteio aqui em nosso programa, Theo. Tá certo, Sidney. São 15 horas e 38 minutos. Vamos para a nossa próxima pergunta. A pergunta da vez é do nosso querido Edilson Rocha, chegando aqui participando também do nosso programa. Boa tarde, amigos do Pinga Fogo. Desde minha infância que sonho andando em uma cidade com uma arquitetura muito bonita, lembra muito algumas cidades históricas da época da escravidão. Eu tenho esses sonhos de tempos em tempos, às vezes passo anos sem sonhar, até que sonho novamente com as mesmas ruas, geralmente desertas e sombrias. Qual poderá ser o significado desses sonhos? Fazia tempo que não tínhamos perguntas sobre sonhos, né, Sidney? E hoje já tivemos mais duas aí, né? Bem, as respostas são várias, né, Theo? Você pode estar tendo a recordação de uma vida anterior, pode estar tendo um desdobramento da espiritualidade, e pode ser também uma daquelas fugas, né, que de vez em quando temos, quando estamos passando por muita tensão. A gente gostaria de estar em Passárgada, né? Porque lá eu sou amigo do rei. Então, nós abrimos as nossas comportas inibitórias e nos transportamos para um local muito agradável. Então, isso é muito comum, muito próprio da figura humana que está passando por um momento aí. Então, peraí, Pernambuco é tranquilidade, né? Sim, né? Tirando o Lampião, que agora já não está mais por lá, né? Não está andando lá por aquela região, é uma região muito gostosa, né? Muito boa. Mas, viu, Edilson, então a resposta é essa. Tanto pode ser um desdobramento, e você se desloca para um local agradável, pode ser uma relembrança de uma vida anterior, como pode ser simplesmente uma fuga, o que o americano chama de landscape. Ele dá aquela escapada para um local agradável. Pode acontecer isso também, viu, Theo?
Tá certo, Sidney. Então ele é de Escada, no Pernambuco. Obrigado pela sua participação, viu, nosso querido Edilson Rocha. Agora, Sidney, eu vou fazer a pergunta da nossa querida Lorena Mello, que está mais uma vez aqui participando do nosso programa. A pergunta dela está na tela para você acompanhar. Ela diz assim, ó: Vô, sabemos que estamos num processo de transição de planeta, de provas e expiações para planeta de regeneração. Você acredita que algumas catástrofes, como a própria pandemia que estamos vivendo, fazem parte dessa transição? Acredito, Lorena. Entendo que nós vamos, infelizmente, dependendo do nosso comportamento, de como nós, do que aprendermos com a pandemia atual, e a notícia que temos em passagens anteriores foram exatamente essas, a de que antes de um progresso ocorre um afunilamento, ocorre uma espécie assim de expurgo, e algumas pessoas que persistem em comportamentos não muito, vamos dizer assim, convenientes, condizentes com o mundo que está para vir, o mundo de regeneração, elas estão tendo a sua última oportunidade aqui na Terra. Estava conversando hoje de manhã com a minha esposa e, em dado momento, ela me perguntou a respeito de alguns elementos, alguns espíritos que foram responsáveis por graves genocídios, porque passaram algumas criaturas na Terra. Ela me perguntou, né, onde será que estaria tal fulano? Será que ele reencarnou aqui na Terra? Olha, eu disse para ela, olha, se reencarnou, foi realmente uma encarnação, vamos dizer assim, expiatória. Passou por várias situações difíceis, mas eu não tenho nenhuma informação privilegiada sobre o assunto, então vou dar a minha opinião, Theo. Eu entendo que alguns crimes que provocaram assim o sofrimento e a morte de muitas pessoas, de milhares, em algumas situações de milhões de pessoas, os responsáveis ou os responsáveis por esses crimes, eu entendo que eles perderam uma grande oportunidade de vivência aqui na Terra. Porque Jesus disse, é preciso que ocorram os escândalos. Então, vamos à tese proposta pela Lorena. O nosso progresso, às vezes, exige que passemos por várias situações difíceis para adiantar o nosso progresso. Então, é preciso que ocorram os escândalos, as catástrofes que adiantam o nosso progresso. Mas vamos voltar a falar de Jesus. Mas ai daqueles por intermédio dos quais venham os escândalos. Então, um genocídio não está previsto que o indivíduo vai ter que sofrer aquilo. Pode ser que ele tenha que passar por injunções, terremotos, enchentes, situações difíceis, vindas de Deus. Mas quando vem através de um homem, eu entendo que esse indivíduo, principalmente quando ele tem muito poder, muita inteligência, ele perde a oportunidade de viver aqui na Terra. E eu entendo que a próxima encarnação dele não vai ser neste planeta. Ele vai ter que encontrar um outro local, que é onde não haja ainda eletricidade, não haja ainda progresso humano. Voltamos à situação dos primatas, situações assim de extremo desconforto. E não precisamos ir muito longe disso, não. Alguns países do interior da África ainda têm condições precaríssimas de sobrevivência. Então, alguns desses espíritos vão ser convidados a reencarnar lá,
ou em outros planetas onde não haja ainda, não tenha se descoberto o fogo, a agricultura, o indivíduo está caminhando ainda como nômade, como verdadeiros animais. Agora, imagine você um espírito assim extremamente inteligente, sagaz, de um comportamento nocivo à humanidade. Ele sai de uma situação confortável, de um país europeu, muito mais adiantado que o Brasil, por exemplo, e de repente ele é jogado para um planeta em que não se tem ainda energia elétrica, em que não se conheça ainda o fogo, que ele tem que lutar a cada dia, literalmente tem que matar um leão para sobreviver. Imagine uma pessoa com essa cultura, com esse desenvolvimento intelectual, mas cujo desenvolvimento espiritual está muito aquém daquele que seria previsto para um mundo de regeneração que a Terra será um dia. É como se ele estivesse retroagindo, retrogradando. É como se ele estivesse sendo jogado para o inferno, né? Um local muito desagradável. Então, Lorena, eu entendo sim que as situações difíceis por que passa a humanidade, quando não são originárias do homem, fazem parte de um processo para acelerar o nosso progresso. Agora, um detalhe, então, um detalhe. Quando falamos em muro de regeneração, o pessoal marca a data, né? Falaram que o muro de regeneração ia começar no ano passado, no dia do meu aniversário, dia 20 de julho de 2019. A minha esposa nem quis viajar para a Europa porque ia acontecer o início da regeneração. Ela falou, olha, fica sossegada que se Deus me der ainda a oportunidade de reencarnar nesse planeta Terra, eu vou desencarnar, vou reencarnar e ainda estaremos lutando para chegar ao muro de regeneração. Não é coisa para agora, não, Theo. O processo já começou, mas ele é lento, gradativo. A natureza não dá saltos, Theo. Tá certo, Sidney. Manda ver se tem mais pessoas que chegaram depois aqui na nossa programação, né? Mandar um alô. A pessoa que... A Meire, ela tá vibrando aqui, com certeza vai entrar em contato. Eu fiz uma pergunta para ela aqui, mas ela ainda não respondeu. Mas se ela tá aqui com a gente ao vivo, tá vibrando, então tá certo. O Edilson Rocha diz que mora atualmente em Fronteiras, no Piauí, apesar de lá no Facebook dele tá falando outro lugar, mas ele é de Fronteiras, no Piauí. Lugar legal também, né, Sidney? Eu já estive no Piauí, pessoal muito bom, muito carinhoso. Sidney, a nossa próxima pergunta é do Eliseu. O Eliseu perguntando aqui, Sidney, o que a doutrina pode nos esclarecer sobre uma casa espírita nascer em meio de várias outras casas religiosas? Qual seria o sentido dessa célula espiritual estar nascendo em meio a tantas outras religiões? Eliseu, eu, de uma certa forma, respondi parcialmente a essa pergunta quando você falou lá atrás da inauguração de um centro espírita. Hoje em dia, Eliseu, proliferam-se casas religiosas evangélicas com uma rapidez extraordinária. Embora o Brasil ainda tenha o dobro de católicos em relação a evangélicos, a doutrina evangélica, vamos pegar pela fonte dela. Os protestantes, eles se subdividiram em várias seitas, em vários grupos, vários grupamentos religiosos, todos eles respeitáveis. E eu uma vez conversei com o Richard Simonetti, assim particularmente. Richard, você acha que aquele livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele me dizia, Sidney, isso é apenas uma promessa, uma expectativa, porque outros países já receberam
essa incumbência de serem pátrias do Evangelho e fracassaram. Tá bom, Richard, mas e o Brasil? Você acha que os evangélicos estão colaborando para que o Brasil seja a pátria do Evangelho? Falou, sem sombra de dúvida. O trabalho que os evangélicos estão fazendo é muito importante. E para determinados níveis, tanto espirituais e culturais, Theo, a doutrina evangélica é adequada para que essas pessoas, assim como nós espíritas, que elas errem menos, que elas tenham, pelo menos tenham uma religião. Quando você vai fazer uma visita para uma casa, uma penitenciária, as reuniões com os evangélicos são muito mais concorridas. Por que tudo isso, Eliseu? Porque os irmãos evangélicos oferecem certas coisas que a doutrina espírita não oferece. Certas, vamos dizer, fórmulas mágicas, certos atalhos para a espiritualidade, para o céu, que a doutrina espírita, sendo a doutrina da consciência livre, mas ao mesmo tempo a doutrina de uma grande transparência, que baseia-se na lógica e não no achômetro. Então, muitos irmãos se deixam levar por essas promessas de um céu mais rápido. Você pensa que eu estou criticando isso? Não, Eliseu. Certas pessoas só entram numa igreja porque lhes é oferecida a possibilidade de progresso, de ir para o céu mais cedo, de comprar um título que vai lhe permitir estar ao lado de Deus. Então, é uma questão de nível, Eliseu, em que as pessoas só têm uma religião por causa desses atrativos. Então, é natural, Eliseu, que quando você abra um centro espírita, você fica assim, totalmente envolvido, circundado por várias igrejas evangélicas. Isso não quer dizer, viu, Eliseu, que nós ali somos os bons e eles os maus. Nada disso, Eliseu. Todos nós estamos caminhando, e cada um no seu nível. As religiões foram criadas pelos homens. E aqui, no Ocidente, nós que a maioria somos cristãos, há igrejas orientais que não são cristãs, mas a maioria é cristã. O que importa para nós, Eliseu, é que nós procuremos imitar os exemplos de Jesus, que assimilemos as propostas de Jesus, e não apenas assimilar, que a coloquemos em prática. Então, eu até entendi a sua pergunta. Será que nós estamos ali para, vamos dizer assim, estabelecer o equilíbrio? Nós somos os bons, eles os maus, e nós somos os adiantados, eles são os primitivos? Negativo, Eliseu. Tanto nós podemos encontrar o progresso espiritual sendo um bom evangélico, um bom católico, como podemos ir para um umbral e passar aí algumas décadas porque não estamos levando a sério os conhecimentos espíritas, Eliseu. Tá certo, Sidney. A nossa próxima pergunta, ela vem aqui do... eu acho que eu e o Sérgio temos uma certa sincronia espiritual, porque ele me cobrou de uma pergunta que, como a gente... É até bom explicar para os amigos que as perguntas chegam, então a gente vai fazendo as perguntas de modo alternado, e muitas vezes alguma que coincide com alguma coisa que o Sidney está comentando, a gente joga ali para ele já fazer o mesmo comentário na resposta. Então, a pergunta de agora, Sidney, é do Antônio Carlos, ele é aqui de Bauru. Ele pergunta se a catalepsia é 100% espiritual. Não, existe uma tendência física para isso. Como que é o nome dele? Desculpe. Antônio Carlos. É o irmão lá de Pederneiras? Não, esse é aqui de Bauru. Esse é de Bauru. O outro, acho que era só Antônio, ele escreveu, né? O de Pederneiras, acho que era só Antônio. Antônio Carlos também.
Fez uma pergunta sobre Alzheimer. Tá. É que esse é marcado Antônio Carlos, nós temos algumas pessoas com uma tendência física para isso. Não me pergunte exatamente os ascendentes espirituais, eu não vou saber responder. Mas notamos que algumas pessoas têm uma certa tendência para isso. Hoje em dia, Antônio Carlos, a ciência está muito adiantada. Hoje, Lázaro não seria enterrado vivo. Mas, há algumas décadas, não muitas décadas atrás, um grande ator do teatro e da novela brasileira sofreu um ataque cataléptico e, infelizmente, foi enterrado vivo. E mais adiante fizeram uma análise lá do corpo dele, ele tinha virado no caixão, ele estava vivo, ele acordou dentro do caixão. Isso é um processo sério, é uma situação expiatória grave. Sabe-se lá quais são essas razões. Mas a gente já traz, de uma certa forma, viu, Antônio Carlos, dentro do nosso físico, uma tendência para isso. Nos tempos atuais é mais difícil acontecer, porque hoje nós temos o eletroencefalograma, nós temos organismos, mecanismos que diagnosticam, e principalmente a chamada talvez eu consiga lembrar o nome, não vou lembrar o nome científico agora, mas quando acho que é midríase que chama. Dá uma verificada aí na internet, Theo, que eu não estou tendo acesso. É midríase. Quando ocorre a midríase, que é uma dilatação muito grande da pupila dos olhos, é um sinal de desencarne. Mas hoje em dia a ciência, os medicamentos, não, os aparelhos, ele está confirmando, midríase, né? Obrigado. Então, essa pessoa, hoje em dia, é mais difícil ocorrer o estado cataléptico que venha a ser confundido com a morte. Lázaro tinha passado por uma situação de catalepsia. Ele não havia morrido. Se houvesse morrido, Jesus não poderia chamá-lo de volta. E nos evangelhos consta que Jesus teria dito: Lázaro apenas dorme. Que é isso? O indivíduo tem uma respiração muito baixa, batimento cardíaco quase que imperceptível, e às vezes ocorre até a midríase, mas não está morto. E eu entendo que isso seja assim, tenha algum ancestral provacional, porque na antiguidade muita gente era enterrada morta, hoje menos. Mas com os aparelhos atuais aí, já é possível detectar esta situação física, Antônio Carlos. E você estava correto mesmo, Sidney. Ambos são Antônio Carlos, um de Pederneiras e um aqui de Bauru. Pelo menos a informação que chega aqui dentro da pergunta é que um é de Pederneiras e o outro de Bauru. Sidney, a próxima pergunta, ela fala de um tema atual que aconteceu agora recentemente. Eu estou editando aqui as perguntas, deixa eu ver se eu a encontro aqui, ó. É essa pergunta aqui, Sidney. Está na tela para você poder acompanhar essa pergunta. Ela diz assim, ó: o que a doutrina pode nos dizer sobre as 180 vítimas que vieram a desencarnar nesse acidente e possível que essas pessoas tenham cometido incidentes parecidos com outras pessoas em vidas anteriores? Eu não sei desse acidente de 180 vítimas. Ele não está se referindo a... Será que não é aquele do ônibus com o caminhão, Sidney? O caminhão de terra? Foram 40 pessoas, 41 pessoas. Foram 40, né? Então bom, não importa. Eu vou tentar responder. A resposta seria a mesma, né? E você aproveita e me responde que eu tenho essa mesma dúvida referente a esse acidente das... Todas as vezes... Deixa a pergunta na tela, por gentileza, Theo.
Todas as vezes que nós passamos por uma situação como essa, Theo, vem a pergunta se era para acontecer. Normalmente, Theo, nós que estamos aqui, isso é uma coisa um pouco complexa de se explicar. Se eu não estiver sendo feliz na explicação, você me repergunte, Theo. Eu já falei com você várias vezes isso. O Richard tinha uma ideia bastante radical. Ele achava que bastava você estar vivo para estar sujeito a uma bala perdida, a um acidente como esse, ou um acidente aéreo. Eu sempre discordei dele. Eu entendo que o indivíduo, todos nós, temos dentro de nós uma possibilidade maior ou menor de passar por uma situação traumática. E assim, usando da sua metáfora, Theo, quando o nosso perispírito está muito respingado, tem muitos pontos pretos, ele nos deixa susceptível a determinados acontecimentos. Então, não significa que a espiritualidade faz um toque de flauta, de clarim, chamando para um ônibus todas as pessoas que têm que desencarnar naquela situação. Não, não é assim. É que a nossa situação espiritual nos deixa, vamos dizer assim, vulneráveis. É como se nós tivéssemos ali um chipzinho que pode representar a participação ou não. É como se nós estivéssemos mais sujeitos a um desencarne violento do que outras pessoas. Agora, o que quer dizer isso? É porque essa pessoa no passado fez isso, fez isso, fez isso? Não sei dizer. Porque cada um de nós, quando comete algum crime, quando cada um de nós faz alguma coisa de errado numa vida anterior, nós nos sujeitamos a esta ou aquela situação de reparação. Não significa matematicamente que o indivíduo que jogou uma pessoa num despenhadeiro, ela vai ter que morrer caindo de cima de um acidente aéreo. No meu livro Sob a Luz que Liberta, lembra, Theo? Aqueles dois irmãos? Pode tirar a pergunta, viu, Theo? Lembra que aqueles dois irmãos eles tinham quase que um destino de morrer caindo daquele avião? E o que aconteceu? Não vamos falar para não estragar a surpresa do romance. Mas quer dizer, Theo, que nós podemos ou não ter que passar por uma situação traumática. Aí aqueles cujo chipzinho, os respingos espirituais, não sejam assim tão intensos a ponto de sujeitá-lo a um acidente dessa envergadura. Ele perde o ônibus, ele senta numa parte do ônibus que é menos atingida, enfim, tudo de acordo com a lei de causa e efeito. Pode acontecer, Theo, de uma pessoa que está num ônibus desse não tinha, assim, uma predisposição e acabou por se sujeitar. Foi um acidente de percurso mesmo na área dele. Allan Kardec pergunta para os espíritos, quando fala dos terremotos, dos cataclismas, que atingem, assim, generalizadamente um grande número de pessoas, pegando culpados inocentes. E dizem os espíritos que, nesta situação, as pessoas que não teriam que passar por esse tipo de morte, elas são assistidas imediatamente, é promovido o seu reencarne imediato, enfim, a espiritualidade dá um jeito. Mas, infelizmente, nós estamos sujeitos ainda, Theo, a certos momentos de imprudência. Está se cogitando nesse acidente
aí nas proximidades de Avaré, aí no interior do estado de São Paulo, começa a se cogitar de uma falha humana. Um dos sobreviventes já deu um depoimento de que realmente parece que foi um choque frontal, porque um dos veículos estava fazendo uma ultrapassagem em local não permitido. Então, quando surge uma situação dessas, Theo, não dá para você matematicamente dizer que todos ali tinham por destino morrer daquela forma, mas estavam sujeitos a esta situação. E alguns que não deveriam de forma nenhuma morrer naquele momento, eles são poupados, eles são colocados numa outra parte ali, e a espiritualidade dá um jeito, e eles acabam sendo, vamos dizer, poupados dessa situação. Lembra, Theo, daquele... Bom, você não vai lembrar, você não havia nascido ainda, mas eu trabalhava no Banco do Brasil quando um dos nossos funcionários, eu trabalhava à noite nessa época, um dos nossos funcionários foi até lá pedindo que nós entrássemos em contrato com o Telex de uma das agências da França, porque ocorreu a queda de um Boeing que estava se dirigindo ao aeroporto de Orly, em que 2 bauruenses desencarnaram. E desencarnou também nesse voo aquele grande cantor Agostinho dos Santos. Pois bem, apenas um passageiro sobreviveu. Alguns tripulantes também, poucos sobreviveram, mas só um passageiro sobreviveu. Por quê, Theo? Aí você vai ter que examinar a situação de todos aqueles que desencarnaram e estavam sujeitos àquele tipo de desencarne, mas aquele ali tinha alguma coisa de diferente dos demais, não era a hora dele ainda, Theo. Tá certo, Sidney. Vamos a mais um nome aqui para o nosso sorteio e para o Theo, momento... só para eu marcar aqui, quem foi que perguntou a questão do acidente? A questão do acidente foi o Eliseu, Sidney. E agora, Sidney, anote aí em suas anotações o nome da Tereza Amorim. A Tereza Amorim vai levar o livro Estações, do Adeilson Sales. Ela mora no Morumbi, em São Paulo, capital. Então, Tereza Amorim, já mandei aqui o recado para ela, já falei com ela para mandar ou um e-mail para você, ou uma mensagem para o seu WhatsApp, ou se ela quiser mandar direto aqui no nosso chat, assim que eu copiar, a gente já apaga para não ficar aí. Agora, se ela preferir entrar em contato mais sigiloso, mande um e-mail para o Sidney Fernandes ou uma mensagem para o WhatsApp que aparece na tela nesse momento e passe os seus dados postais e o Sidney vai enviar o livro para você sem nenhum custo. Estações, do Adeilson Sales. Alguma coisa a dizer, Sidney? Eu posso ir para a próxima pergunta? Eu estou vendo a bronca que você deu no Silvio Bernardo aqui. O que está acontecendo? Não, ele... brincadeira, ele falou assim, para mim você não manda abraço, né? Aí ele falou assim, deve ter muita gente que fala isso para você. Aí eu falei para ele, você fez 2 perguntas, você já apareceu mais do que quem ganhou só um abraço, e apareceu uma vez só. Vai o meu abraço aí ao Silvio, lá de Viseu. Mandar um abraço para o Silvio Bernardo, lá em Viseu, Portugal, sempre acompanhando a nossa programação num horário diferente, né? Tá registrado, né, Sidney? Agora já acho que são 8h15 de lá, hein? Não é mais, não é? A Elisete falou um horário aqui, parece que o horário deles são parecidos lá. É que eu não vou achar agora a mensagem da Elisete. Mas, enfim. Problema. Vai adiante aí que a gente já acha. A pergunta agora é da Selma, Sidney, e ela faz uma pergunta aqui interessante. Quando uma pessoa encarna e não consegue aprender nada, por mais simples que seja, ela também está evoluindo? A Selma nos manda a pergunta de Mogi das Cruzes. Obrigado pela sua participação, Selma. Selma, coincidência ou não, eu estava estudando esse assunto esses dias, principalmente em relação assim que tem as pessoas que têm algumas deficiências mentais. E Kardec pergunta: a existência dessas pessoas está perdida? Ela não está evoluindo? Ela está perdendo a encarnação? Não. Os espíritos dizem que alguns espíritos
permanecem num estágio próximo, assim, vamos dizer, de estacionamento, e que a encarnação para ele é benéfica no sentido da reflexão. Eu sempre cito aqui o problema ocorrido com Júlio no livro Entre a Terra e o Céu. Ele suicidou-se na época da Guerra do Paraguai, e ele estava na espiritualidade, ele permaneceu com dor de garganta durante muito tempo, porque ele tentou suicidar-se com uma substância tóxica que corroeu o seu esôfago, mas também, conforme o Theo diz, sobraram respingos para o seu corpo perispiritual. Então ele passou umas 3 encarnações até readquirir a saúde do seu órgão, a sua garganta perispiritual. Então, o que André Luiz deixa claro que a encarnação em si já faz bem para o indivíduo. A simples presença no corpo já é uma espécie de filtro. Ele usa algumas expressões bem interessantes, dizendo que ele está corroendo os malefícios que nós adquirimos numa vida anterior. Então, essas pessoas que passam por uma situação assim de, vamos dizer, de alienação mental, elas têm um processo assim de estabilização, de paralisação mesmo do seu processo evolutivo. Mas elas não perdem com a encarnação, não. Porque durante o tempo que estão aqui, elas estão aprendendo, elas estão se tornando melhores, elas estão, de uma certa forma, passando um desbaste nas suas arestas, estão se preparando para uma outra vida. É muito comum isso, e eu falo isso no meu livro Herdeiros de Nós Mesmos, sabe, aquele responsável por aquele grande genocídio, quando ele reencarna numa situação precaríssima. A situação dele é terrível. Ele pouco ouve, não fala, não vê, não pode dormir, porque se ele se desloca do seu corpo, ele é identificado por suas vítimas. Então, é uma reencarnação breve, expiatória, que está simplesmente preparando-o para uma outra vida. E aí ele se torna um herói numa outra vida, é o principal personagem do meu livro. Mas ele passou maus bocados porque ele tinha contas a acertar com ele mesmo. Ele tinha que readquirir esse equilíbrio. Isso pode acontecer lá na espiritualidade. Lembram-se que eu falei que o fato de permanecer no umbral não significa necessariamente um castigo ou uma situação expiatória, que é um momento de reflexão. Alguns espíritos com uma carga muito pesada, kármica, muito pesada, nem podem permanecer lá porque são identificados por suas vítimas. Eles são colocados como incógnitos, são escondidos em determinados corpos aqui na Terra. São esses casos, indivíduos com alienação mental, com uma certa simplicidade, que os obriga a um período longo de reflexão. Geralmente, as encarnações desses espíritos não é muito longa. Tá certo, Sidney. Eu achei que você acreditava que não diríamos a palavra mágica hoje, mas já são 16 horas e 19 minutos e eu vou ser forçado, contra a minha vontade, a dizer pinga. Você me prometeu que não ia me apertar mais desse jeito, Theo. Mas é que os nossos ouvintes querem ter suas respostas ouvidas pelas suas palavras e o nosso programa
está já chegando ao final, né? Então temos que... Você achou que você ia começar a responder e tal, e ficar de boa até que hora? O programa não vai Agora até é um... 17, não vai até às Agora... 17, Theo? Não, é 16h30. E agora é o momento que os espíritos vão ali ajudar você rapidamente. Inclusive, tem uma pergunta aqui sobre o seu processo de escrita de livros, mas vamos ver em que posição que ela está. Vamos para a próxima pergunta, Sidney. Ela é... E eu já falei pinga-fogo, né? Não, não Daqui a pouco... falou. Então eu estou com o tempo liberado ainda. Então fala agora, pinga-fogo. Daqui a pouco o Sérgio vai falar também, mais alguém aí pode falar para você. O Teófilo, Sidney, aqui de Bauru, ele diz assim, ó: eu sou evangélico, acompanho esse programa sempre que posso e gosto muito. Quero muito conhecer as reuniões onde os médiums atuam, recebendo espíritos. Quando o centro era aberto ao público, se eu pedisse, eu poderia um dia, em algum trabalho, para matar a minha curiosidade? Ô, meu caro irmão Teófilo, muito obrigado pela sua participação. Sabe, Teófilo, realmente você tem razão. Nós estamos passando já uns 8 meses com reuniões não presenciais. Agora, tanto você como nós, Teófilo, temos que passar por alguns preparativos. Apenas a curiosidade. Aliás, o nosso codificador da doutrina espírita, ele tomava muito cuidado com a simples curiosidade. E ele teve problemas com isso, né, Sidney? Teve problemas. Depois, qualquer hora, você pode me perguntar mais. Anota aí para um outro programa, você mesmo fazer uma pergunta desse tipo, que eu gosto de falar desse assunto, Theo. Já vou marcar aqui já. Então, pode ser uma pergunta sua mesmo, sem problema. Uhum. Mas, viu, Teófilo, não somente você, como nós, participantes de qualquer centro espírita, temos que passar por alguns conhecimentos, temos que aprender um bocadinho. Então, não é preconceito em relação a você ou qualquer pessoa. Para participar de uma reunião mediúnica, as pessoas têm que ter um mínimo de conhecimento doutrinário. Mas, para você adquirir esse conhecimento, você não terá que abrir mão da sua condição de evangélico, não, viu, Teófilo? Você será muito bem recebido por todos nós quando voltarmos a estar com as portas abertas. Eu vou ter que pausar o meu pinga-fogo aqui, porque eu fui cobrado aqui no Facebook agora também. A Elisete da Silva falou assim: seu Sidney, o meu abraço. Cobrando você o abraço. E ela falando assim para mim que o meu débito é enorme, não mandei um abraço para ela. Eu li a mensagem dela aqui, falando que lá era tal hora, assim, assim. Nessa hora, gente, considerem um abraço quando a gente lê o comentário de você. Mas já que vocês não entenderam, assim, um abraço, né, Cília? Manda aí também, senão você também tá lascado. Viu? E pergunte para a Elisete que horas são lá. Ô, Elisete, um grande foi a mensagem abraço, que eu li. Foi a mensagem que eu li assim que ela chegou. Ela disse que lá já era boa noite. Lá acho que já era 19 horas, então já era noite lá, por isso ela estava dando boa tarde, mas lá já era noite. Oi, Zete. Eu que vivi na Itália uns tempos aí, tenho muito prazer em abraçá-la, viu? Muito obrigado. Já fiquei com medo de ir para um umbral depois dessa, hein? Ela já estava fazendo o seu devido encaminhamento, Theo? Eu ia pegando minha ficha já. Sidney, a próxima pergunta é do Eliseu também. Ele diz assim, ó, a pergunta do Eliseu. Sidney, é possível que as ondas mentais e vibrações, as pessoas fiquem registradas nesses ambientes onde ocorrem acidentes e fazendo com que outras pessoas possam sentir essas vibrações e até se sentir mal? E também possível que os espíritos ainda fiquem presos a esses ambientes de acidentes? Eu tenho que explicar um pouco, porque ele fez uma pergunta anterior que você não fez e não vai dar tempo de fazer mesmo, mas ele estava se referindo, Theo... E tem mais uma dele aqui embaixo. Então vamos inverter. É que ele estava perguntando... Deixa eu já fazer essa então também, aí você já fala das duas. Como a doutrina pode nos explicar sobre o conceito do edifício Joelma em fevereiro de 74, de relatos de anjos na época que ajudaram as pessoas que estavam presas pelo fogo? E como se explica a aparição de Valquimar, que aparece em momentos depois, e sua mãe, que ainda o procurava? O nome correto é Volquimar, mas tudo bem, vou responder rapidinho as duas perguntas. Realmente, Eliseu, algumas pessoas nessas circunstâncias trágicas, elas recebem orientações dos seus mentores espirituais, porque elas têm mérito para não perecer naquela circunstância. O caso da Volquimar, ela desencarnou e o irmão dela não tinha coragem de dar
a notícia para a mãe dela. O caso da Volkmar apareceu depois num livro de Chico Xavier, se não me engano, Éramos Seis, se não me engano, o nome do livro que Chico psicografou. E o caso dela também parece-me que apareceu num filme do Joelma. Pois bem, realmente há vários casos registrados e, vamos dizer, comprovados de espíritos que aparecem nessas situações e praticamente salvam essas pessoas, enquanto que outras perecem. É uma questão de mérito e uma atenção da espiritualidade para a pessoa que merecia essa situação. Elas foram poupadas, como já falei daquele acidente do ônibus também. A segunda pergunta é se os espíritos ficam presos a essas situações. Não, não ficam. O que fica, às vezes, é o pensamento. Então, houve um caso de uma mãe, se não me engano, é a mãe da Volkmar, não tenho certeza agora, mas ela ficava pensando na filha na situação de vítima do acidente lá do Joelma, que posteriormente até mudou de nome para se tirar aquele estigma do incêndio. Ele aconteceu por volta de 76 ou 74, não lembro bem agora. Mas o que aconteceu é que ela se manifestou depois através do Chico, dando notícias mais claras sobre o que efetivamente ocorreu naquele incêndio. E com relação ao local em si, quando a mãe da Volkmar ficava pensando nela, sendo presa, morrendo lá nesse incêndio, lá na espiritualidade, ela tornava a vivenciar aquele problema. Então, ela pediu: mãe, lembra de mim, ore por mim, mas não nesta situação, mãe. Não pense em mim sofrendo aquele momento. Bom, vamos lá. Muito obrigado a vocês que participaram do programa de hoje. A gente não vai aqui dizer novamente os nomes das pessoas que participaram, mas durante o programa a gente procurou lembrar de vocês aí que chegaram até nós, que nos mandaram mensagens, os últimos que chegaram aí, né? A Maia, a Lorena, a Kelly, a Mônica Tito mandando aí, sempre desejando bem-vindo às pessoas, o Nivaldo Dias chegando lá de Resende, obrigado, viu, Nivaldo? E a Maria Garcia, como disse aí, ouvindo pela vez primeira o nosso programa. Vamos elevar o nosso pensamento ou continuar com ele na vibração positiva, buscando coisas boas. Vamos levar os pensamentos que aqui foram apresentados para o nosso dia a dia, tentar colocar em prática, porque a doutrina espírita sempre nos diz: temos que buscar o conhecimento e, em buscando o conhecimento, colocá-lo em prática, claro, para o bem das pessoas, para a evolução das pessoas, dos espíritos e, claro, para a nossa evolução também, porque não estamos aqui à toa.